Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2020 da Tenda. Por favor, senhor Renan Sanches, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de divulgação dos resultados da construtora Tenda. Vamos começar com algumas considerações sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020 e sobre as implicações do Covid nos nossos negócios. Em seguida, abrimos espaço para as perguntas. Neste primeiro trimestre, enfrentamos obstáculos operacionais e financeiros que resultaram em lucro líquido de 17 milhões e meio no período, queda de 64% ano contra ano e de 76% frente ao quarto trimestre de 2019. O aumento dos distratos em função do backlog de repasses do ano passado e o aumento da inadimplência em março em função do Covid-19 resultaram em uma receita líquida de 415 milhões de reais, crescimento de apenas 1,6% ano contra ano, e margem bruta ajustada de 31,8%, 4 pontos percentuais abaixo do primeiro trimestre de 2019. Dois outros fatores explicam a queda do lucro no trimestre. Em primeiro lugar, iniciativas de marketing para viabilizar os canais de venda online em larga escala elevaram as despesas com vendas para 8,9% das vendas brutas, em comparação a 7,4% no primeiro trimestre de 2019. Além disso, a redução da posição de caixa líquido e a queda da Selic levaram o resultado financeiro para uma posição negativa de 3 milhões de reais. A Tenda consumiu 68,2 milhões de reais de caixa no primeiro trimestre de 2020, principalmente em função da intermitência dos repasses no início do ano. O impasse na alocação dos recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, que levou a esse problema, já foi solucionado, mas o Covid-19 trouxe novos desafios para os repasses nos próximos meses. Desde o final de fevereiro, quando o primeiro caso do Covid foi confirmado no Brasil, a Tenda se estruturou para entender o novo contexto e agir de forma a preservar a integridade de seus colaboradores e clientes e a solidez financeira da companhia. O cenário para os próximos meses continua bastante incerto. Em primeiro lugar, o isolamento social desacelera o andamento dos projetos nos cartórios e órgãos municipais e estaduais, podendo comprometer o volume de lançamentos do ano. Além disso, apesar de as vendas não terem sofrido impacto mesmo com as lojas fechadas, demonstrando demanda resiliente e o nosso preparo para atender os clientes online, a desaceleração dos lançamentos pode reduzir estoques e, com isso, impactar as vendas. Outro ponto de incerteza são as obras. A maior parte delas está em andamento, mas estamos sendo rigorosos com os protocolos de segurança, o que tem aumentado o nosso absenteísmo. Novos decretos e interrupções voluntárias podem impactar as produtividades das obras. Por fim, apesar dos gargalos operacionais na adaptação ao momento atual, a Caixa Econômica tem trabalhado para manter os repasses, contratação de novos empreendimentos e medição das obras. Assim, as consequências do Covid-19 ainda não estão claras. Por um lado, a valorização do imóvel próprio e a ênfase do governo no programa habitacional são favoráveis. Por outro lado, o prolongamento da crise pode resultar em desemprego estrutural, com impacto na demanda e na liquidez da FGTS. Em meio a essa incerteza, tomamos diversas iniciativas com o objetivo de sair mais fortes desse período. Primeiramente, captamos 300 milhões de reais em financiamentos bancários nos meses de março e abril, elevando em quase 30% o caixa bruto da companhia. Além disso, voltamos a tomar recursos de financiamento à produção junto à Caixa Econômica, após reduzir este saldo desde o segundo trimestre de 2019. Além disso, abrimos negociações com fornecedores e proprietários de terrenos e aderimos a todos os pacotes de incentivo governamentais, como postergação de impostos. Fortalecemos também nossa parceria com os clientes, para trazer segurança e reforçar confiança. Entre as iniciativas estão o programa de renegociação de parcelas, aceleração de entrega de chaves, entre outros. Aderimos também à medida provisória 936, que prevê a redução de jornada de trabalho e de salário dos funcionários, mas tomamos o cuidado de preservar a remuneração líquida dos colaboradores impactados pela medida. Por fim, houve redução voluntária dos salários dos diretores em 25% e dos membros do Conselho e do CEO em 40% por tempo indeterminado. Estamos empenhados em atravessar o período das incertezas causadas pelo Covid-19 com segurança para os acionistas, clientes e colaboradores,
nos consolidando como a principal empresa focada na habitação popular do país. Com isso, encerro meus comentários e estamos agora à disposição para as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta, por gentileza, digite *1. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por gentileza, aguardem enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Victor Tapia, do Bradesco BBI. Bom dia, Ana. Primeiro ponto aqui que eu queria abordar com vocês aí da Tenda, vocês mencionam na mensagem da administração, né, e você até citou agora também, que as vendas elas não sofreram um impacto significante, né, uma combinação da demanda por esse tipo de produto, né, somada a essa venda online. Acho que no setor imobiliário existia, né, ou existe ainda um estigma sobre a dificuldade de vender um apartamento 100% online, que parece que está mudando, né? Parece que a realidade acelerou algum processo aí. Mas, assim, queria entender na visão de vocês, além dessa necessidade, o que está sendo determinante também, né, nesse impacto que a venda online está causando, né? A gente viu alguns players de média e alta renda que, enfim, não têm tido a mesma performance online, né? E aí também, se você, nesse ponto ainda, se você conseguisse dar assim, uma ordem de grandeza de como as vendas têm se comportado, né, algum quantitativo, né, do impacto, né? E o segundo ponto do off-site construction, vocês já estão com galpão e com terreno para fazer o primeiro protótipo, né? Aí, assim, se você pudesse também falar um pouquinho mais sobre a expectativa da empresa quando vocês ainda estavam estudando a viabilidade desse projeto, né? Ainda estavam fazendo conta se vai ou se não vai, sobre o que pode ser de ganho aí em prazo de construção, em margem bruta, enfim, potenciais benefícios desse projeto também. Oi, Vitor, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Vamos testar como funciona aqui esse call pela primeira vez, cada um da sua casa, né? Bom, em relação às vendas, a gente esclareceu no release que a demanda se mostrou muito resiliente, né, dos clientes, e a gente precisou acelerar a nossa plataforma de vendas online e marketing online de uma hora para outra, né? A gente vinha fazendo vários pilotos e melhorando esses processos, mas de uma hora para outra isso teve que se tornar uma realidade absoluta no negócio, né? Então isso ensejou que a gente fizesse investimentos maiores e mais rápidos para conseguir conviver nesse novo cenário. Além disso, uma avaliação que a gente faz é que, apesar de, por um lado, você, na venda online, não ter o contato físico, e isso prejudica um pouco o processo de confiança do cliente, né? O cliente de baixa renda ele precisa criar essa confiança para ter certeza que o lugar que ele está investindo, o único recurso que ele tem é um lugar idôneo. Isso fica prejudicado, mas a gente tenta resolver isso através das ferramentas digitais que a gente tem. Por outro lado, tem um benefício na redução de fricção nesse processo. O cliente, esse cliente de baixa renda, ele também tem um pouco de vergonha, né? De receber um não, de ir até a loja, de entregar um monte de olerite e, no fim, receber um não, saber que ele não pode comprar o imóvel que ele desejava. Então, a gente tem notado também, como o processo agora ele é completamente online, o cliente ele envia os documentos, espera algumas horas e ele recebe um retorno para saber se ele é apto ou não para comprar um imóvel. Isso cria menos restrições para os clientes, a gente tem sentido esse benefício também, tá? Então, não é que o ambiente online ele só dificultou o processo decisório do cliente, existem também elementos positivos aqui que a gente tem notado, não era algo que a gente antecipava, tá, Victor? Quando a gente falou da primeira vez com o mercado, no início da crise do Covid, a gente estava incerto no desempenho das vendas, que seria nesse momento, mas existe uma combinação bem positiva que tem feito com que a gente tenha números satisfatórios nesse momento. Isso tudo é muito novo, né? Desculpa, a gente vai precisar acompanhar por mais um tempo para ver
se essas vendas de abril, que naturalmente ainda não foram repassadas, né, se elas mantêm o mesmo percentual de distrato da companhia, a Tenda ela costuma ter em torno de 10% do percentual de distratos, né, vamos ver se comprova também para esse tipo de vendas, a gente está tomando os cuidados, mas o cenário ele é de incerteza para o próprio cliente, né, então a gente vai precisar acompanhar um tempo para dizer qual é a eficiência geral desse canal, né, também em março foi a primeira vez que a gente fez um investimento muito grande em marketing, com um agente de infraestrutura, inclusive, para permitir esse momento que a gente está vivendo agora. Então, a gente vai precisar de um tempo para entender o que é o nível de despesa, né, de vendas e marketing estabilizado desse modelo, que não conversa com o que foi no primeiro TRI. Né? O primeiro TRI foi um trimestre inicial em que a gente deu esse tiro de canhão em uma série de investimentos, e deve ser menor, mas daí a gente vai precisar rodar mais um tempo para entender quanto vai ser. Em relação à ordem de grandeza das vendas, ela tá mais parecida com o que foi o segundo semestre de 2019, tá? A gente até mencionou também no release uma preocupação que nós temos é o risco de redução de estoque da companhia, né? Por um lado, as vendas terem ido bem em abril nos habilita a querer continuar lançando na melhor velocidade possível, assim como nós faríamos antes do Covid, mas por outro lado, a velocidade de aprovação dos projetos está lenta. Então, se a gente começa a ter uma redução no nível de lançamentos, isso começa também a afetar o volume de vendas, porque o giro de vendas da Tenda é muito rápido, a gente depende muito, né, dos lançamentos recentes para fazer um bom volume de vendas. A boa notícia é que no quarto trimestre nós tivemos um lançamento muito robusto, né, acima de 800 milhões, então isso permite com que agora no primeiro semestre nós tenhamos um estoque considerável para venda. Dito isso, a gente precisa ver uma reaceleração dos lançamentos em breve, senão, mesmo com as vendas de estoque indo bem, possivelmente os estoques vão reduzir. Então, os lançamentos para a gente são um ponto super importante para determinar como esse volume de vendas ele continua daqui para frente, tá? Em relação ao off-site, nós temos feito uma série de testes, né, no galpão que nós alugamos e já compramos terrenos que têm uma localização parecida com o que a gente entende que deveria ser o mercado endereçável desse tipo de produto, e nós ainda estamos avaliando quais são as tecnologias que vão ser aplicadas nesse terreno que a gente comprou, né? O galpão que a gente alugou já tem alguns maquinários que a gente também comprou, mas eles permitem uma certa cambialidade entre as tecnologias, então a gente ainda está em estágio inicial, mas tem muito estudo, tem muitas hipóteses já de teste que a gente está fazendo, a gente está acelerando isso bastante. Dito isso, o impacto financeiro para a companhia, como a gente já vinha falando, não deve aparecer nenhum retorno financeiro disso nos próximos 2 anos, né? Mesmo que a gente decida que as hipóteses deram certo e que é um projeto que a gente vai em frente, o simples fato de o tempo de testar os pilotos, ganhar escala, não deve trazer nenhum benefício no P&L nos próximos 2 anos, mas o modelo de giro de capital versus margem, dado que a gente ainda está atuando na baixa renda, né, que seria, continua sendo a tese da companhia, nesse novo mercado do off-site, ele tem possivelmente configurações similares ao que a gente faz hoje, tá, em termos de giro e margem, ainda a ser testado naturalmente, né, ainda a ser aprofundado, mas deve ser parecido. O grande benefício, né, que o off-site traria, de fato, é um aumento do mercado endereçável muito grande em relação ao que a gente atua hoje, né? Hoje, pela restrição que nós temos, né, de só operar de uma forma super industrializada, que exige uma escala local muito alta, nós só conseguimos atuar em grandes regiões metropolitanas, né, que a gente já está quase na plenitude delas, em termos de praças de atuação, mas a gente ainda consegue crescer dentro delas, né, bastante. Mas mesmo assim, né, a gente já consegue ver o fim dessa linha chegando em alguns anos. E ao entrar no off-site, ele dobra o tamanho desse mercado endereçável, por permitir que a gente entre em cidades médias também. Então, o grande benefício aqui é muito menos uma mudança na configuração dos financials e muito mais um aumento de tamanho que a companhia pode se apropriar no longo prazo, tá, Vitor?
Tá legal, né? Se eu pudesse fazer só um follow-up nesse segundo ponto ainda do off-site, assim, pelo que eu entendi, o DNA deve girar aí mais ou menos 1% da receita líquida, mas de CAPEX a gente vai ter algum cor, assim, algum norte para seguir até para a gente modelar aqui, ou isso não vai ser aberto? Isso não vai ser aberto agora, Vitor, porque tem uma série de variáveis ainda, né? Depende primeiro, né? Se os pilotos forem bem-sucedidos, a gente estiver seguro. Segundo, como é o modelo desse investimento, né? Se a gente faz uma parceria, se a gente compra uma fábrica, enfim, tem mais de um modelo. Então, a gente não consegue ainda dar um guia nem de prazo, nem de valor, de como vai se configurar esse CAPEX. Naturalmente, em esse negócio dando certo, vai haver algum CAPEX com alguma relevância, mas isso não deve fazer com que a gente fuja do nosso guia de alavancagem, né, que é entre menos 10% e mais 10% de dívida líquida sobre patrimônio. A gente vai tomar o cuidado para manter a empresa robusta e segura financeiramente. Só que agora ainda é cedo para ter algum guia nesse sentido, tá, Vitor? Tá certo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Renan. Obrigado pela apresentação aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira aqui em relação à provisão, né? Acho que está bem explicado no release, tanto a provisão aqui para abstrato, como também aí inadimplência do pós-chave. Eu só queria entender um pouco melhor esse ponto, assim, olhando para abril, se de fato ali essa questão da inadimplência está assertiva a provisão, a gente pode até imaginar, dado o impacto aí do lockdown e da crise, que deve intensificar um pouco ainda mais essa provisão aí sobre inadimplência, que poderia pressionar ainda um pouquinho mais a margem nos tris adiante. E o segundo ponto, pegando um gancho até no que você mencionou, Renan, assim, caso vocês conseguissem as aprovações com os cartórios e com as prefeituras, vocês se sentiriam confortáveis em lançar projetos, mesmo em um cenário assim de lockdown ainda restritivo, e focar 100% no online? Você acha que daria vazão? Vocês já imaginam que pode ter um volume de lançamento, caso vocês tenham as aprovações, aí que está um pouco mais demorado? Alex, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Primeiro, em relação à provisão, né? De fato, em março, a gente já conseguiu computar os primeiros impactos de Covid na provisão de PDD, né, especialmente. E por que a gente conseguiu ser rápido nesse sentido, né? Primeiro, o modelo de provisionamento da Tenda ele é muito prospectivo. A gente tomou esse cuidado ao longo dos últimos 3 anos de estabilizar um modelo de provisão que olhasse já para frente, né? Que prevesse inadimplências futuras e não só olhasse quem já está inadimplente hoje, né? E boa parte dos nossos vencimentos, 75% deles, para falar a verdade, vence na última quinzena do mês. Então, a gente já conseguiu notar, por esse desempenho da última quinzena, uma capacidade de pagamento diferente dos clientes. Veja, março ainda estava muito no início, né? Possivelmente uma boa parte dos clientes que inadimpliu ainda nem tinha perdido renda, né? E aí a gente já conseguiu ajustar a provisão nesse sentido. Dito isso, olhando abril versus março, abril teve um desempenho inferior a março, já está em recebimentos. Por um lado, o que a gente notou é que as campanhas de renegociação que nós colocamos na rua com os clientes funcionaram muito bem. A gente conseguiu conter uma inadimplência que ia ser muito maior por ter conseguido proativamente renegociar esses clientes, mas ainda assim a gente notou uma queda de recuperação, tá? Então, eu diria que, visto que a gente já tem em abril, e se a crise continuar se agravando, nós deveríamos sim esperar novas mudanças de patamar na provisão de PDD, tá? Nos lançamentos, em relação a esse cenário de lockdown, e se nós faríamos novos lançamentos, né, dado se nós conseguíssemos as licenças, sim, nós faríamos. Na realidade, em abril, nós já lançamos 3 projetos que em VGV, no fim do dia, já deu mais do que o primeiro trimestre. E esses projetos, eles estão indo bem, né? Da mesma forma que a venda de estoque, ela funciona bem para a Tenda, a venda de lançamentos também tem a mesma lógica. Por quê?
Na tenda, a gente não tem aquele modelo em que no lançamento a gente vende a maioria do projeto e tal. Nós operamos nas mesmas regiões o ano todo, né? Então, num bairro onde acaba um empreendimento, que o estoque acabou, no mês seguinte eu lanço o empreendimento no mesmo bairro e continuo vendendo. Então, tem muito mais uma ótica de varejo, né, de ter produto na prateleira, do que, de fato, um grande show, um grande lançamento. Então, nessa lógica, colocar produto na rua não tem esse risco que você mencionou, que deve estar mais associado aí ao média-alta. Então, a gente não vê nenhum gargalo de já começar os lançamentos online, tá? De fato, o gargalo é a velocidade de aprovação nos cartórios e nos órgãos. A gente não imagina que que vai ser zero, mas a velocidade ela é lenta, né? E uma série de processos ela fica prejudicada, uns mais do que outros. Por exemplo, existem processos dos órgãos que exigem vistoria física, né? E aí as prefeituras também estão em quarentena, estão trabalhando de casa. Então, a velocidade ela fica comprometida, apesar de não ser, né, zerado, tá? Perfeito, Renan. Obrigado. Ficou bem claro aqui. Próxima pergunta vem de André Mazzini, de Citibank. Oi, Renan e Ósmo, obrigado pelo call. Uma pergunta sobre o programa novo, né? Eu acho que antes da crise do Covid estava na iminência da gente ter um novo programa, provavelmente com juro mais baixo para Minha Casa Minha Vida. E agora, enfim, juro de curto prazo certamente vai continuar muito baixo por muito tempo, mais baixo do que a gente teria se a gente não tivesse crise, né? As curvas longas são mais difíceis de dizer. Então, a pergunta objetivamente é o que vocês acham que pode vir de novo programa, timing disso. Claro que, enfim, talvez o governo tenha coisas mais prementes para soltar, mas se vocês acham que é primeiro semestre, segundo semestre desse ano, e o relacionamento do BNDES com Fazenda, eu acho que já estava muito bem. Recentemente, não sei se teve algum desgaste. Então, todo esse mosaico aí de novo programa, e se a gente pode esperar juro mais baixo para Minha Casa Minha Vida ainda esse ano. Obrigado. Oi, André. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao programa novo, o primeiro disclaimer aqui que a gente faz, assim, a Brainc, ela foi muito bem inserida nas discussões do programa, tá? Dos parâmetros, do que a gente acha que funciona, do que não funciona. Então, nós fomos ouvidos, participamos da discussão, na nossa visão isso é super positivo, claro, né, porque somos nós que estamos operando o programa no dia a dia, né, e a gente estava gostando bastante da construção que o programa estava tomando. E a partir de certo momento, naturalmente, isso saiu, né, do radar da Brainc, e agora a grande discussão é quais são os parâmetros finais e quando se divulga esse programa. E a partir daí a gente não tem mais acompanhado de perto, tá, André? Então a gente tem as mesmas informações então na mídia, né? Então o secretário o secretário do MDR há 15 dias mais ou menos veio a público, né, dizendo que vão mostrar o programa para o Bolsonaro, para tentar aprovar e lançar. Para a gente isso é bastante interessante, né? O ponto mais importante do programa é que ele preserva o modelo de atuação do faixa 1,5 e do faixa 2, né, que é onde a tenda opera, e é onde o programa deu mais certo por todo esse tempo, onde o subsídio ele realmente é necessário. Então ele é positivo, mas essa questão de timing, ela é difícil da gente prever agora com esse cenário Covid, tá, André? Em função de qual é o momento ideal político, né, para você divulgar um programa como esse, né? Isso não está muito claro e não está na nossa mão. Então, apesar do programa tecnicamente ele está muito bem encaminhado, a gente acha muito difícil prever quando ele vai ser lançado em função desse cenário. Se não houvesse o Covid, dada a interação de qualidade que foi criada entre Fazenda e MDR, poderíamos esperar um programa para ser lançado muito mais próximo. E aí os termos que também têm sido ditos na imprensa em relação aos parâmetros do programa, a redução de juros, elas parecem fazer sentido com que a gente ouviu também, tá? Então é de fato um programa bom, um novo programa bom, mas o timing ele fica incerto e sai do nosso radar. Aqui tem vários outros elementos e variáveis de decisão, infelizmente, tá? Tá ótimo. Obrigado, Renan. Bom dia.
Próxima pergunta vem de Nicole Inui, de Bank of America. Bom dia, obrigada, Renan, por fazer o call. Tenho duas perguntas, como todo mundo. O primeiro, sobre a plataforma online. Você pode falar um pouquinho sobre os investimentos que foram feitos, o que mais precisa ser feito? E pensando pós-Covid-19, então, está repensando o seu canal de vendas? Você tem muita loja, muito custo fixo, então, se a venda está funcionando, uma venda online, imagina, tem um custo implícito muito mais baixo. Então, eu quero entender um pouquinho o que vocês estão pensando em termos de canal de vendas no futuro. E a segunda pergunta é um pouquinho sobre o que você está vendo essa primeira semana de maio. Eu sei ainda está cedo, mas em termos de vendas. Eu entendo que a velocidade das vendas está lenta, mas quero entender um pouquinho mais na parte de demanda, de procura dos clientes. Se alguma coisa já está mudando em termos de confiança, etc., na parte de demanda de imóvel. Então, isso. Obrigada. Oi, Nicole. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Sobre a plataforma online, existem alguns aspectos que acarretaram num custo inicial maior. Primeiro, é uma própria questão de infraestrutura, né? O aplicativo que os clientes usam, toda a infraestrutura de TI necessária para construir e para manter esse aplicativo. Isso foi algo que a gente teve que desenvolver, a gente estava em pilotos e teve que desenvolver de uma forma para outra muito mais rápido. E o segundo são as mídias digitais que a gente usou, né? A gente usava as mídias digitais antes como parte do nosso marketing, do dia para a noite elas viraram praticamente a totalidade do nosso marketing. Então, a gente está se adequando, né, a ter uma eficiência ainda boa nessas mídias. Então, em março foi a primeira vez que a gente usou isso de uma forma muito elevada, virou 100% do nosso investimento em marketing, e a gente está ainda se adequando aqui de quais são as melhores eficiências, quais são as mídias que dão mais eficiência em quais momentos, para quais tipos de prospect. Então, ainda tem um trabalho muito forte aí para ser feito de ganho de eficiência nesse sentido. Então, esses dois itens, eles trazem um investimento inicial que demora alguns meses para se estabilizar, né? Tanto a infra quanto a assertividade, né? Acertar a mira na eficiência do marketing digital. Pensando no pós-Covid, você tem toda a razão. Assim, agora, com esses resultados que nós tivemos em abril, a gente deve rodar ainda alguns meses e avaliar qual o melhor mix que a gente vai ter no pós-Covid entre online e offline, né? Porque, de fato, nós ganhamos um canal, né? A gente teve que avançar em questões sistêmicas e de processos e ganhamos confiança que o cliente ele compra, né, dessa forma. E agora a gente precisa reavaliar. Nós temos mais de 70 lojas abertas, por exemplo. Pode ser que a gente consiga otimizar isso de uma forma muito melhor do que a gente vinha atuando até agora com esses novos aprendizados. Então, a gente está também com essa impressão, né, de que os canais pós-Covid eles podem ser otimizados. Possivelmente não é um caminho de fechar todas as lojas, né? Se a gente conseguir maximizar o melhor deles, bem melhor para a tenda, né? Seja com isso reduzindo o custo de vendas ou aumentando a velocidade. A gente ainda precisa ver como que essas coisas se estabilizam, mas a gente está com uma perspectiva positiva de que a gente deve sair dessa, no aspecto de vendas, conhecendo muito mais e podendo fazer opções mais inteligentes de custo de vendas e de velocidade por tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? Apesar de ainda ser cedo, essa é a nossa impressão atual. Em relação a maio, a gente não notou, Nicole, uma piora de maio em relação a abril ainda, tá? Concordo que o cenário macro, né, especialmente quando a gente vai entrando mais na periferia, né, ele parece estar cada vez mais se desenhando para as pessoas de baixa renda, mas por hora a gente ainda não viu impacto nas vendas, tá? Tá ótimo, Renan. Obrigada. Próxima pergunta vem de Igor Altero, de Santander. Bom dia, pessoal.
Na realidade, a primeira pergunta seria um follow-up da anterior, para entender o quanto que a venda 100% online, digamos assim, está representando hoje de vendas como um todo. E a segunda pergunta é se vocês estão vendo alguma diferenciação de demanda entre faixa 1,5 e faixa 2, entender do ponto de vista estratégico se tem alguma preferência da companhia aí em priorizar o lançamento em uma faixa ou na outra. É isso do meu lado, obrigado. Oi, Igor, tudo bem? Em relação às vendas online, a Tenda nós temos um modelo de 2 canais, né? Nós operamos com vendas próprias, né, na nossa própria equipe CLT, e nós operamos com vendas de corretores, né, corretores terceiros. As vendas com corretores terceiros, elas acontecem de uma forma muito mais pulverizada. Elas representam hoje 35%, representaram em abril, né, 35% das nossas vendas. Isso, inclusive, é um número crescente em relação ao que a gente vinha apresentando. Primeiro, porque em 2019 a gente apostou muito, né, em melhorar também a eficiência desse canal, que era baixo na Tenda, e isso teve uma melhora interessante. Isso representava antes 15% das vendas até 2018, e aí a gente veio crescendo agora para representar 35% no primeiro trimestre. E o outro motivo pelo qual os corretores também têm feito um trabalho mais de qualidade, mais dedicado, é que a piora das vendas no média alta foi maior do que no baixa renda, né? Então, os corretores eles acabam migrando a sua atenção para o baixa renda, que tem essa demanda mais resiliente. Isso faz com que a gente tenha um maior nível de atenção deles para vender os nossos apartamentos. Isso também ajudou bem, né? Então, esses são 35%. Os outros 65% das vendas todas são online, tá? Então, de fato, a totalidade do que a gente faz dentro de casa hoje está nesse modelo online, com marketing online, um modelo de troca de documentos online. O único momento em que a gente precisa fazer uma interação pessoal é para assinar os formulários que a Caixa Econômica exige e depois, quando o cliente precisa assinar o financiamento dele lá no banco, né, que é onde a gente está passando agora a ter gargalos, né? Como a gente até mencionou na apresentação inicial, as agências da Caixa elas têm tido um volume muito alto de atendimento pelo auxílio emergencial, que faz todo sentido, mas isso acaba fazendo que eles tenham uma capacidade bem menor de assinar os financiamentos do programa ou qualquer outro financiamento imobiliário. Então, hoje esse é o gargalo atual que a gente está sofrendo, tá? Em relação à diferenciação de demanda, a gente não nota ainda dentro do nosso portfólio uma diferença de conversão ou de interesse de compra entre faixa 1,5 e faixa 2. Né? No nosso espectro de rendas, a gente vende, na média, até clientes de R$3.000 a R$3.500. Poucos empreendimentos em São Paulo têm renda maior que isso. A maioria fica limitada a essa renda. E aí, quando a gente fala dos clientes de faixa 1,5, eles começam lá na casa de R$1.500, R$1.400. Então, nesse espectro de renda, a gente não está vendo uma diferença de comportamento, tá, Igor? Eles estão muito similares, com a mesma intenção de compra. Agora, possivelmente, quando a gente vai para rendas maiores, né, que a gente não opera muito, isso pode se diferenciando, né? Mas no range que a gente trabalha, não é suficiente para a gente ver uma diferença de comportamento ainda não, tá? Então, nosso foco entre faixa 1,5 e faixa 2, ele permanece o mesmo, dado esse cenário. Tá ótimo, Renan, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, de JP Morgan. Bom dia, 2 perguntas, mais um follow-up também, tanto na questão, enfim, da aprovação dos lançamentos, como, né, dos repasses no Minha Casa Minha Vida, só entender se tem alguma distribuição geográfica, algum lugar que você acha que está performando um pouco melhor ou não, e entender qual dos dois te preocupa mais, né? Você acha que, enfim, vai faltar produto, ou você pode ter um grande problema de repasse aí que também pô, se eu vou lançar, mas não vou repassar, não vou vender, enfim, como é que vocês estão vendo a ordem de grandeza aí desses 2 itens? Obrigado. Oi, Mota, tudo bem? A gente entende que tem 3 esteiras importantes aqui, né? 4, na verdade, do processo. Primeiro, o lançamento, a venda, o repasse e o registro no cartório, né? As coisas podem gargalar em todos esses lugares, e basta um para já dar um problema grande, né?
Na nossa visão hoje, o maior gargalo está nos lançamentos. A gente hoje não nota, a gente nota o interesse de todas as prefeituras de continuar atendendo, mas todas elas sofrem com burocracias e gargalos que são difíceis de resolver de uma hora para outra, né? Enquanto em uma empresa privada, como é o caso da Tenda, né? No momento em que a gente decidiu fazer home office, a gente começou a trabalhar em várias mudanças de processo e fez isso muito rápido, isso é muito mais difícil para os órgãos municipais e estaduais, né? Então, apesar de haver boa vontade, a gente não está notando grande eficiência em nenhum dos lugares que a gente atua. São 9 regiões metropolitanas. Do outro lado, então, os lançamentos é o que mais preocupa. As vendas a gente já falou bastante, né? Continuam resilientes. Os repasses, esse aspecto que eu mencionei do momento final, que é a assinatura do repasse, ela está criando gargalos, né? Mas isso não significa que a gente está com 0 repasses, né? Ou seja, a gente está repassando menos do que está vendendo. Estamos criando um backlog, de novo, né? Infelizmente, a gente resolveu a questão do orçamento da União, né? Que agora é concedido pelo FGTS, não trava mais o programa, mas agora temos um novo gargalo em repasse, que é essa questão da assinatura. Mas dito isso, isso é um aumento de backlog, né? Então ele não é 0 ou 1, né? Que é a questão do lançamento, por exemplo. Ou você lança ou não lança. No repasse, não. A gente está com uma questão de volume de repasse menor que o de venda por esses gargalos. Registros no cartório é a mesma coisa, tá? Depois que a gente faz o repasse, se o contrato tem que ir a registro, para a gente aí sim receber o dinheiro liberado na conta. Também é uma questão de backlog, ou seja, os registros eles estão acontecendo, mas em uma velocidade abaixo do ideal. A gente tem notado também os cartórios interessados em acelerar o processo digital deles, tem sido positivo, mas isso também leva tempo, né? Então, assim como o repasse, a gente está criando um backlog de registros. Então, dessa forma, de fato, o que mais nos preocupa são os lançamentos, né? Porque eles que ditam o resto da demanda inteira, né? Se a gente não consegue aprovar, a gente fica com menos estoque na região e aí isso afeta o resto da cadeia inteira e eventualmente afeta até a produção das unidades, né? Então, se a gente tem menos produtos lançados, eventualmente todo o volume de obras que eu tenho vai ter que reduzir por não conseguir comportar. Então, esse é o item, na nossa visão hoje, que exige maior atenção e a gente está bastante atento para isso. Perfeito, obrigado, Renan. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra ao senhor Renan Sanches para suas considerações finais. Bem, pessoal, obrigado pela participação de todos. Como todo mundo já notou há um tempo, né, a gente tem um ano de desafios muito diferentes do que a gente tinha programado, né? Enquanto o resultado do primeiro trimestre ele foi bastante afetado pelos gargalos que a gente acumulou de 2019, especialmente nos repasses, que só foram corrigidos agora em março, a gente entende que os gargalos agora mudam de lugar, né? E vários dos indicadores eles ficam imprevisíveis e vocês e nós estamos lidando com isso agora, né? Enquanto a gente está nesse cenário de incerteza, a companhia ela pretende adotar precauções financeiras bem grandes, de saúde dos colaboradores e clientes também, tentando preservar ao máximo o valor do acionista. Mas a gente entende que os resultados de curto prazo, eles possivelmente ficam muito afetados em função disso tudo que a gente está vivendo, né? Como a gente já viu um pouco aí no primeiro tri. A gente vai fazer essa gestão da companhia, sobretudo para que a gente continue conseguindo focar nas iniciativas de longo prazo, de geração de valor de longo prazo, né? Como é o exemplo dos planos de off-site, que é uma plataforma, na nossa visão, que pode ter um potencial de geração de valor muito grande. Então, a gente gerencia com muita segurança financeira para conseguir preservar o foco nessas medidas de geração de valor de longo prazo. Em termos de governança, a gente entende que está preparado para passar por isso, né? Nós temos comitês de crise que estão sendo bem assíduos e tomando decisões bem dinâmicas, né? Num cenário como esse, não adianta a gente sentar uma vez por mês e tomar uma decisão e achar que ela vai perdurar por 3 ou 4 meses, né? O cenário é dinâmico, ele exige decisões rápidas, então esses comitês de crise, todos capitaneados pelo Osmo, né, que está aqui com a gente, um para cuidar dos stakeholders efetivamente, o segundo para cuidar do caixa da companhia, o terceiro para cuidar da produtividade de obras. Esse é um comitê mais recente que a gente criou, dada a preocupação que a gente tem. E também, em termos de governança, a gente entende que está preparado para passar por isso, porque o management e o conselho têm um sentimento de dono, uma visão de dono de longo prazo, vocês têm notado nas medidas que a gente está tomando, né?
Então, dado que esse é um momento de muitas mudanças e elas acontecem com base diária, contem com a gente para manter todo o mercado atualizado, dos impactos e das medidas que a gente está tomando, né? Agradeço a participação de todos, espero que todos estejam saudáveis e boa sexta aí para todo mundo. Obrigada. A apresentação de resultados da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.